Boa tarde, todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui no nosso primeiro dia da segunda edição do Conexão Pix, nosso painel de hoje à tarde. A gente conta com 4 convidados muito especiais que eu vou apresentar daqui a pouquinho. A gente vai tratar sobre o Pix nos negócios, características e funcionalidades. A ideia é a gente bater um papo, né, mais informal possível, para a gente tentar extrair um pouquinho de cada um dos nossos convidados, um impacto que o Pix vai dar para a sociedade brasileira, focando aqui nos negócios, falar um pouquinho sobre as características e sobre as funcionalidades do Pix. Antes da gente entrar no debate, aqui é só uma pequena apresentaçãozinha, 5 minutos, só para a gente nivelar todo mundo, alinhar todo mundo. Quem viu a apresentação hoje de manhã no primeiro painel às 10h30 já teve um detalhamento maior dessas 7 características que tornam o Pix único. Eu esqueci de me apresentar, tá? Eu sou o Breno Lobo, sou servidor aqui do Banco Central, sou um dos coordenadores aí do projeto de implementação do Pix aqui dentro do Banco Central, membro do time do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro que está conduzindo esse projeto. E vou aqui moderar esse painel com nossos 4 convidados. Antes disso, como eu falei, as 7 características que tornam o Pix único, rapidinho, só para balizar todo mundo, alinhar todo mundo. Pagamento instantâneo é igual a velocidade, né? Velocidade no recebimento, então a disponibilização imediata dos recursos na conta do recebedor. Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, sábado, domingo e feriado. Segurança, obviamente, o meio de pagamento precisa dessa característica, né? Tudo que está por trás, na infraestrutura, no tráfego de informações, tudo é feito com muita segurança, informações criptografadas, rede do Sistema Financeiro Nacional, algo bem consistente e seguro. Conveniência, tanto para usuários pagadores quanto para usuários recebedores, focado de um lado no uso do telefone celular como instrumento de pagamento, mas não limitado a isso, né? A gente tem vários casos de uso aqui, a gente falando em negócios, somente como empresas pagadoras, vai muito além do uso do telefone celular, né? Você precisa ali de funcionalidades para fazer os pagamentos das empresas, mas todo um esforço nosso de construir uma padronização de como ofertar o Pix para os usuários finais e de como facilitar o processo de recebimento, padronizar o processo de recebimento, facilitar o processo de conciliação. Isso aí está muito ligado à questão das informações agregadas, né? Como essas informações trafegam junto com a ordem de pagamento e permitem e facilitam esse processo de conciliação. E 2 características bem importantes no Pix, que a primeira é a multiplicidade de casos de uso, né? A construção desse novo meio de pagamento que atenda todos os casos de uso, todos os pagamentos e transferências feitos no Brasil atualmente podem cursar dentro do Pix. Então, esse foi um objetivo desde o início do nosso projeto, né? Diferentemente dos outros meios de pagamento atualmente disponíveis, que acabam servindo a determinados casos de uso. A gente está tentando construir algo que seja aqui mais universal. E hoje a gente vai focar nossa conversa um pouquinho de como as empresas estão envolvidas nesse fluxo, né? Tanto como pagadores quanto recebedores, ali nos pontos de venda, comércio eletrônico, aqui de uma forma mais geral. Amanhã a gente continua no nosso Conexão Pix, vamos ter painéis mais voltados para realidades do ponto de venda dos estabelecimentos físicos, do comércio eletrônico. Enfim, a gente vai tentar aí, partindo de uma construção mais geral, que a gente iniciou essa manhã, hoje a gente foca um pouquinho dessas características e funcionalidades, e hoje e amanhã nos painéis a gente tenta focar nas especificidades de cada negócio e o ambiente aberto, a última característica. A gente começou com 980 instituições em processo de adesão, hoje a gente está com cerca de 940, 950 instituições em processo de adesão, fazendo os testes homologatórios, enviando os projetos, né, de solução para os usuários finais. Então, é um ambiente bastante competitivo, com muitas opções. O que a gente quer, de fato, aqui é estimular a concorrência para que os consumidores tenham acesso a serviços da melhor qualidade possível, com as menores tarifas possíveis, né? Então, essas são as 7 características que compõem o Pix. Hoje, o foco é nos negócios, né? O Pix nos negócios. A gente tem aqui algumas vantagens
que a gente enxerga no Pix, aqui a gente está vendo muito na ponta do negócio, na ponta recebedora, né, nos pontos de venda, os varejistas, uma tendência a ser um custo de aceitação menor que dos demais meios eletrônicos, justamente por essa questão do ambiente aberto, de um ambiente bastante competitivo e a existência de menos intermediários na cadeia, então isso tende a levar a tarifas menores. Então essa é a nossa expectativa, o Banco Central vai estar monitorando aí as tarifas que vão estar sendo cobradas das empresas, para a gente ter esse acompanhamento mais de perto e eventualmente intervir se a gente identificar algum tipo de abuso. A questão da disponibilização imediata dos recursos, né, que hoje não existe nenhum meio de pagamento, à exceção do próprio dinheiro, nenhum meio de pagamento tem essa disponibilização instantânea dos recursos na conta dos recebedores. Então, ajuda a otimizar o gerenciamento do fluxo de caixa das empresas, diminui a necessidade de crédito, diminui a necessidade de antecipar recebíveis. Então, a gente agrega um elemento importante para aumentar a eficiência do próprio setor produtivo, somente do setor de comércio e serviços da economia brasileira. Toda a questão da facilidade de automatização, conciliação de pagamentos, a integração de sistemas, que essa estrutura que o Pix está sendo construída proporciona. Então, também é uma dor muito grande, né, dos negócios, seja de varejistas, seja de empresas, esse processo de identificar de onde está vindo aquele pagamento, a que se refere aquele pagamento. Então, o Pix tem essa estrutura de trafegar essas informações junto com a ordem de pagamento, que vai facilitar bastante esse processo. Então, é um custo ali, né, indireto, que traz muita ineficiência a esse processo de conciliação, que o Pix também ajuda a melhorar a eficiência. E a questão de facilidade e rapidez de checkout, né, a possibilidade de novas soluções de checkout, de diminuir a quantidade de fila, na não necessidade do instrumento ali de contato, né, em tempos de pandemia, de você utilizar uma maquininha para colocar a senha, para iniciar uma transação por meio de um cartão, por exemplo, ou de realizar uma transação por meio de papel moeda espécie, ter que lidar com truco, ter que lidar com cédulas e moedas metálicas que tem ali o problema de terem sido tocadas por um grande número de pessoas. Então, tem toda essa questão também associada ao Pix. E todas essas funcionalidades que permeiam, né, que estão sendo construídas por cima dessa infraestrutura do Pix, que vão facilitar os negócios, né? Questão de cobrança, né? Fazer com cobrança, emitir faturas por meio do Pix, por meio do QR Code do Pix. Hoje, essas cobranças são, via de regra, feitas via boleto, então o Pix vem aí como uma alternativa a essas cobranças, por meio do QR Code do Pix. Facilidades no processo de devolução por parte dos negócios, dos varejistas, quando tiver algum tipo de reclamação por parte do consumidor, do cliente, requisitando a devolução. A questão da funcionalidade do Pix agendado, de agendar o início do Pix para uma data futura, né, como hoje a gente pode fazer com a TED e com o DOC e com o boleto. O serviço de saque, que vem aí posteriormente, né, não vai estar implantado agora em novembro, mas a gente já vem trabalhando para isso estar implantado no primeiro trimestre do ano que vem, que também pode agregar valor aí para os varejistas, e muitas outras funcionalidades, né? O Pix é um ecossistema vivo, aberto, em constante evolução. A gente tem a questão aí do Pix garantido, que é uma evolução do Pix agendado para meio que possibilitar o parcelamento de compras e tantas outras funcionalidades aí que estão na nossa agenda, que vão facilitar, vão melhorar, vão aperfeiçoar, vão trazer alternativas de recebimento para as empresas, para os varejistas do país. E aí, para discutir tudo isso, né, como o Pix influencia nos negócios, está aqui comigo hoje essas 4 feras do mercado financeiro, a Fernanda Jardim, da JD Consultores. A Fernanda Jardim é cofundadora da JD Consultores, é diretora da área de projetos e suporte, com experiência na área financeira e atuação em projetos como SPB, CCS, Bacen Jude, Cadastro Positivo, a nova plataforma de recebíveis. O Fernando Machado, do Bradesco, ele é responsável pela gerência departamental de gestão de novos negócios no Departamento de Produtos e Serviços do Banco Bradesco. Sob sua gestão estão as áreas de abertura de conta digital, conectividade internacional, inovação e pagamentos instantâneos.
Ele possui mais de 11 anos de experiência no setor financeiro, com expertise em inovação em produtos e serviços de cash management. Temos o Henrico Ribeiro, da Software Express. Ele é o fundador da Software Express em 1986, para ser uma empresa especializada no desenvolvimento de sistemas. Atuou em diversas frentes, entre elas sistemas para a gestão de clínicas médicas e automação bancária. Com a integração da Software Express ao grupo Fiserv, assumiu a função de diretor executivo, sendo responsável por acelerar o processo de internacionalização da empresa. E o Raul Moreira, do Banco Original. Raul Moreira atualmente é o diretor executivo de TI, produtos e operações do Banco Original. Ele foi vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil e presidente da Alelo. Participou de diversos projetos relacionados ao mercado de meios eletrônicos de pagamento e soluções digitais, como a criação da bandeira Elo e o lançamento de empresas como a Livelo, Stelo, Veloy e Cateno. Bem-vindo todos vocês, muito obrigado por atender ao nosso convite. Vou parar aqui o compartilhamento para colocá-los aqui na tela junto comigo, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Vou começar aqui direcionando a pergunta para o Raul, para ser um bate-papo, tá? Quem quiser entrar aqui na conversa é só sinalizar que a gente conversa. Raul, o Banco Central, né, a gente vem defendendo que o PIX, e como eu falei na minha apresentação inicial, ele tem ali o aspecto da conveniência como uma característica bastante importante, tanto para pagador quanto para os recebedores. Então, eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente quais são as oportunidades que você vê que o PIX abre para aperfeiçoar todo esse processo de pagamento e de recebimento, tanto das pessoas físicas quanto das empresas. Bom, Breno, obrigado aí pela pergunta, agradecer ao Banco Central pelo convite, cumprimentar aí a Fernando, o Henrique, como participantes desse painel. Eu acho que a sua introdução ali foi bastante precisa sobre a questão da multiplicidade e possibilidade de casos de usos em relação ao PIX. Ela vai ser imensa, né? Nós olhamos particularmente no PIX, numa palavra-chave que também você colocou, como um ecossistema que é baseado em uma série de diferenciais extremamente relevantes. Esta questão do Brasil ter uma plataforma, um sistema de pagamentos instantâneo, 24/7, todos os dias da semana, isso não é trivial. O Brasil nunca teve algo nem perto disso, né? E eu vejo assim, um tripé dentro do PIX muito importante, que é a questão da agilidade, da disponibilidade e da interoperabilidade, que vocês falam em termos de um sistema aberto. Na verdade, ele é interoperável. Ele vai conectar todas as instituições que participam desse ecossistema. E esse tripé, na minha opinião, vai servir de suporte para uma série de inovações que vão surgir e que hoje, inclusive, é muito difícil você até prever aonde que isso vai alcançar nos próximos 5 anos. Na verdade, eu acredito que vão surgir ideias das mais diferentes, ideias extremamente inovadoras e que vão trazer uma nova dinâmica competitiva para o mercado brasileiro. Algo que eu, particularmente, em mais de 30 anos trabalhando no sistema financeiro, eu nunca vi uma combinação de fatores e de forças que acontecem no mercado de forma tão intensa, tanto na evolução da tecnologia, quanto na evolução do consumidor aceitando essas novas e utilizando essas novas tecnologias, como um empenho do regulador em promover uma nova regulação e um processo de abertura. Quando você volta para esse tripé agilidade, disponibilidade e interoperabilidade, vários segmentos de mercado podem, enfim, trazer essas inovações, algumas mais de curto prazo, outras vão surgir mais a longo prazo. Mas veja o detalhe, por exemplo, o app dos bancos. O simples uso do aplicativo dos bancos no comércio, lendo o QR Code e fazendo pagamentos, isso aí é algo que não estava no radar dos bancos há cerca de 1 ano, 2 anos atrás. Não se imaginava que o aplicativo do banco poderia servir de uma forma padronizada para que você possa fazer compras, leituras de QR Code e possa, inclusive, fazer saques, como você falou, que em breve vai ser anunciado, né? Isso aí vai trazer uma dinâmica nova no mercado, que você vai poder, por exemplo, inovar muito na questão da concessão do crédito instantâneo, da concessão do microcrédito ali,
para permitir que o cliente possa fazer as suas aquisições, comprar os seus produtos e serviços e até efetivamente sacar. Quando você olha para a dimensão, por exemplo, mais do digital, das carteiras digitais, que vem surgindo várias carteiras digitais e que elas vêm implementando aí uma nova dinâmica no mercado, eu vejo que elas vão conseguir prestar uma melhor experiência porque elas vão ser interoperáveis. Todas as carteiras digitais que recentemente surgiram no mercado brasileiro, elas são ecossistemas fechados em si mesmo. Então, ela trazia a necessidade que o participante entrasse dentro desse ecossistema da carteira digital para poder receber as transferências e poder se beneficiar de todas as features daquela carteira digital. Com essa plataforma do Pix, você consegue trazer essa interoperabilidade de uma outra forma. Eu vejo também a possibilidade de surgirem ou se fortalecerem muitas plataformas digitais de crédito e empréstimos, né? O crédito hoje, ele está tradicionalmente muito focado hoje, naturalmente, na mão dos bancos, nas features que os bancos colocam à disposição dos consumidores. Os próprios bancos vão poder apoiar a formação de novas plataformas de empréstimos por meio dessas carteiras digitais, ou plataformas especializadas, sejam essas sociedade de crédito direto, sejam até sociedade de empréstimos entre pessoas, as cooperativas de crédito que, por exemplo, se inscreveram em quantidade relevante desses mais de 900 participantes que escreveram no Pix, parte relevante deles são cooperativas. Eu vejo isso aí um indício de que as cooperativas vão trazer muita inovação e competitividade no sistema financeiro. Isso é um ponto importante. Então, plataformas digitais de empréstimos e financiamentos vão ganhar muita força e vão surgir. E sem falar no e-commerce, o comércio digital e a prestação de serviços digitais, ela vai ganhar uma nova dinâmica. Ali você colocou um contexto importante. Tem sido um consenso no mercado a questão de substituição da cobrança bancária. Quem desenvolver essa camada de cobrança e conciliação com muita eficiência, com baixo custo, vai conseguir se diferenciar no mercado e prover uma série de soluções que naturalmente vão acabar gradativamente, e eu vejo como inevitáveis, a substituição da cobrança bancária como nós conhecemos ela hoje, né? Ela vai ter um outro dinamismo, né? A própria ida do QR Code para as contas de concessionários de serviços públicos também vai trazer um outro dinamismo na forma como você paga produtos e serviços públicos, taxas e tributos, etc. Enfim, quem proporcionar uma melhor experiência vai se diferenciar nesse novo ambiente competitivo, né, a partir de todo esse processo de inovação, e eu estou vendo surgir já indícios e sinais bastante interessantes de uma nova corrida extremamente positiva, criando uma nova dinâmica competitiva. Essa corrida, ela seja dos bancos, seja das fintechs, seja das cooperativas, seja das integradoras ou as empresas que vão prestar esse serviço para o comércio, eu vejo que isso aí está se criando um novo ambiente aí de competição bastante interessante. E se todo mundo se unir no objetivo de comunicar bem o consumidor, comunicar bem os estabelecimentos comerciais e também promover a inclusão financeira, que na essência eu acho que o Pix é capaz de fazer isso aí, eu acho que vai haver um novo ambiente para a gente trabalhar o sistema financeiro nos próximos anos. Vai ser um outro patamar que o sistema financeiro como um todo vai alcançar nos próximos anos. Não, obrigado, Raul. O que você falou, eu acho que é bem o nosso objetivo quando a gente resolveu, né, liderar esse processo de implantação do Pix, né? A gente construir essa plataforma, construir a plataforma e permitir esse processo de competição que vai ser muito baseado no processo de inovação, que é uma palavra-chave aqui dentro desse contexto do Pix e também, né, já colocando aqui também do Open Bank, que já com cronograma já para ser iniciado em novembro e vai durar até o final do ano que vem, né, todas as fases da implantação do Open Bank, gera todo esse movimento de inovação no sistema financeiro, estimulando, incentivando o processo competitivo. E aí, quando a gente fala em inovação, né, colocando o Henrique aqui na nossa conversa, ter essa figura central da inovação, a gente já vem acompanhando, né, a gente vem conversando com essas empresas, as software houses, o pessoal da FRAC, né, que é a associação que representa software houses, eles são um ponto-chave nesse processo de fazer o Pix chegar até o negócio varejista. E a gente já vem visto aí esse movimento dos
dos fornecedores, aproveitando esse momento, né, esse novo movimento que o Pix vem trazendo, para construir e apresentar novas soluções tecnológicas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Henrique, quais são as funcionalidades do Pix que vão conseguir agregar mais valor para o varejo e como elas se integram com as soluções já existentes hoje no ponto de venda. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade e obrigado por ter apresentado os outros participantes. Eu acho que assim, são várias funcionalidades que o varejo vai ter de benefício com a introdução do Pix, né? A primeira está na linha do que você falou, Breno, que é voltar a ter a experiência de receber dinheiro, né, sem a insegurança e a complexidade de gestão do papel moeda, né? Para os varejos maiores é logística de carro forte e outros meios de transporte, né? E para os menores é a insegurança de ir até o banco para depositar o dinheiro, né? O Pix ele proporciona a mesma flexibilidade, né, e vantagem de receber os pagamentos em dinheiro vivo, sem todas essas complexidades, inclusive a que você mencionou de ter que dar o troco e se preocupar com o troco. Por ser uma operação 24/7 instantânea, né, o varejo continua com agilidade no atendimento de seus clientes, né? Por quê? Porque basta o pagador estar com o app do Branco aberto, né, ler o QR Code e, magicamente, tudo acontece sem fricção, né? O cliente é atendido rapidamente, de uma forma muito melhor até do que as outras formas de pagamento que existem hoje, né? Como o valor pago vai direto para a conta corrente do varejo, né, existe aqui uma oportunidade para os provedores de solução implementar ferramentas que permitam fazer o batimento, né, eletrônico, né, e fugir daquele batimento que o caixa fazia, que tinha que contar o dinheiro e conciliar os valores com os relatórios, né? Então, ele consegue aprimorar, né, a funcionalidade do varejo, né, gerando uma oportunidade a mais, né, para que o próprio varejo melhore os seus processos, né, e com isso tenha uma redução dos seus custos. Outro ponto importante, né, que eu entendo para o varejo é a segurança na operação, né? Como ela é autenticada pelo banco pagador, não existe a possibilidade do varejo ser questionado de que o pagador, né, que o cliente não fez aquela compra. E é um ponto muito importante para os varejos de e-commerce, porque hoje é um grande argumento de fraude, o comprador não alegar que não foi ele que comprou, ou pior ainda, né, usar os dados dele para pagar. Outro ponto importante, né, é que lá no ponto de venda, né, as soluções tecnológicas de gestão de venda de produtos e tudo mais, né, e as soluções de pagamento, né, elas precisam se preparar para receber o Pix, né, e dar uma experiência para o varejo que não mude o processo que ele já tem hoje de pagamento. E se mudar, mude para melhor, né? Ele deve ser incluído, né, de uma forma adicional ao que ele já tem hoje, que já trata normalmente cartão de crédito ou cartão de débito, né? Outro ponto que eu entendo que é um agregado importante para o Pix, para o varejo, é que o Pix, na sua forma mais abrangente de funcionar, ele criou uma possibilidade, né, de ir além do meio de pagamento, né? O Pix ele permite que se trafegue informações do lojista, né, diretamente para quem está pagando, né? Que são, por exemplo, mensagens promocionais, né, no campo de informações adicionais que o Pix previu. Um exemplo de uso disso, que hoje o varejo já faz, mas de uma forma diferenciada, né? Ele imprime isso normalmente num comprovante esse que muitas vezes o cliente nem chega a olhar, né? Agora, ele vai poder enviar mensagens do tipo: olha, aqui está tua senha, cadastre ela no nosso site e você pode ganhar um prêmio. Ou está aqui a quantidade de pontos que você acumulou com essa sua venda. E tantas outras coisas que permitem fidelizar o cliente. Outro ponto que a gente considera interessante de benefício para o varejo, né, é a possibilidade de fazer uma enquete,
O Pix também introduziu no seu processo, né, que é além do pagamento, uma forma do varejo enviar uma pergunta, né, pergunta esta que vai aparecer lá no app do banco, e o cliente, na hora que está autorizando o pagamento, que ele lê o QR Code, ele tem a possibilidade de responder essa pergunta e a resposta volta lá para o varejo, de forma que o varejo possa, com isso, estar pegando feedbacks ou pegando outras informações importantes para o seu negócio, né? Justamente essa possibilidade, né, de criação de uma interação direta, né, entre o varejo e o cliente no momento do pagamento, ele abre novas frentes para que os provedores de tecnologia possam explorar esses benefícios, né, e usando o ecossistema do Pix. Por quê? Porque elas trafegam entre o varejo, o banco receptor, o banco pagador e o cliente. E permite, né, obviamente, se criar até ofertas conjuntas de premiação, serviços e outras coisas, né? E assim, no meu entendimento, né, com a evolução do Pix, né, o varejo terá as demais formas de pagamento, que inclusive já estão previstas várias delas, né, como pré-datado, parcelado, entre outras que o mercado vai demandar, né, de acordo com o resultado das consultas públicas que o Banco Central tem feito, né? Por quê? Porque ele está pegando feedbacks do mercado, né, para onde que seria interessante o Pix ir. E com isso, vão ter um agregado de funcionalidades, né, que vai permitir que o varejo cada vez mais tenha na ponta do seu negócio uma gestão qualificada e um crescimento do seu próprio negócio. Essa é a minha opinião sobre o que está agregando, né, de bom no varejo. Entre outras coisas, né, que tem muitas, o leque é extenso. Henrique, obrigado. Você deu uma visão bem abrangente, né, dos possíveis, né, os potenciais benefícios que os varejistas vão conseguir incorporar aos seus negócios, né, aceitando o Pix, aproveitando, se tiver empresários, né, empreendedores que têm o seu varejo, que estão assistindo a gente aqui nesse painel, procure, né, se vocês já não forem procurados pelos bancos, pelas instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs nas quais vocês possuem conta, procurem esses agentes que vão participar do Pix, procurem saber a oferta deles para esse novo meio de pagamento, procurem as empresas de automação comercial que já está vendo todo o desenvolvimento de produtos e com certeza vai ter alguma coisa, algum serviço que sirva, se encaixe direitinho na sua necessidade. E aproveitando que a gente está falando sobre ponto de venda, para colocar a Fernanda aqui na nossa conversa, vamos estender um pouquinho, né, não só a questão da multiplicidade dos casos de uso que eu falei, com toda essa intenção do Pix de servir para todo e qualquer pagamento ou transferência realizado hoje no Brasil. O Henrique já falou diversos benefícios, potenciais benefícios que os varejistas, em particular, nos pontos de venda, podem ter com o Pix. Mas queria perguntar também sua opinião, Fernanda. Quais são essas oportunidades que o Pix abre para as empresas em geral, né? Não só se limitando para o varejista, ali no ponto de venda, mas também para pagamentos ou recebimentos, pagamentos de fornecedores, enfim. Como o Pix agrega valor também para as empresas de uma forma mais geral? Fernanda está no mudo. Fernanda está no mudo. Está no mudo, Fernanda? Ok, voltei. Agora foi. Oi. Bem, boa tarde, obrigada pelo convite aí, Breno, é muito bom sempre participar aqui com vocês. Boa tarde para meus parceiros aí do Conexão Pix. Difícil falar depois, né, do Raul e do Henrique, mas vou tentar um pouquinho aqui. Eu vejo assim, quando a gente fala da quantidade são muitas empresas, né? São profissionais liberais que vão ganhar, aquele médico que hoje não tem o cartão, aí a gente vai lá fazer a consulta, aí ele diz assim, tá bom, então deposita, faz a TED, mas quando chegar em casa, bate a fotografia, manda para fazer aquela conciliação. Então, esse é o profissional liberal que vai ter bastante benefício em automatizar o seu processo, porque vai ter a notificação do recebimento diretamente.
é a empresa que ganha retirando já um intermediário da sua cadeia de pagamento. Então, ela vai conversar diretamente com o seu cliente, vai fazer o recebimento, vai ter essa notificação. Então, acho que ela reduz custo, a empresa ela vai ter o seu fluxo de caixa mais vivo, porque o dinheiro cai, né, como se fosse, como o Henrique colocou muito bem, como se fosse o dinheiro, né, o papel moeda. Ela permite automatizar o seu processo. O fato da iniciativa do Banco Central criar a API de recebimento unificada, então, seja em qualquer ponto que eu tenha a minha conta e a minha chave enquanto empresa, eu poderei unificar o meu processo de conciliação. Então, isso é um ponto importante, né? Eu não vou ter que, dependendo de cada instituição que eu trabalhe, é um processo diferente. Então, a gente tem uma tendência de unificar e fazer controles melhores. Eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que é uma oportunidade de uma melhoria de processo, né? Eu passei recentemente esse caso aqui na pandemia. Eu fiz uma compra numa loja e essa loja comprei 2 produtos que deveriam chegar juntos. Quando eu abri a caixa, para minha surpresa, só tinha um produto. E aí eu liguei para a loja e eu perguntei o que tinha acontecido. Lamentaram, disseram que houve um problema no estoque e que eles não tinham mais o produto e que eles iam fazer o estorno, então, daquele valor parcial que eu tinha pago. Eu disse, tá, tudo bem. Ah, mas já pagou o cartão de crédito? Falei, paguei com cartão de crédito. Então tá, então a gente vai fazer vai solicitar, então a empresa ia solicitar o estorno com o cartão de crédito. Ok, se passou um mês, e aí eu fui lá construindo o Pix junto, né? Falei, e eu disse, voltou a estornar o dinheiro? Não, aí liguei de novo para a empresa. E a empresa disse, não, mas como a senhora pagou no cartão de crédito, pode ser que a sua fatura já esteja fechada. Mas eu disse, eu já paguei o valor integral. Ele disse, não, o senhor já pagou o valor integral, ok, mas pode ser que venha o estorno do valor parcial, né, na segunda fatura. Então, essa burocracia, né, de um processo de devolução, a empresa reconheceu que ela não tinha mais o produto em estoque, ela queria devolver, ela não está com má fé, ela queria devolver o dinheiro para mim, é uma burocracia num processo de devolução que chateia a empresa e chateia o cliente final também, porque aí ele tem que ficar acompanhando nas faturas do cartão de crédito dele para ver se vai ter, e com o Pix isso acaba, porque no momento que eu paguei com o Pix, eu também tenho a rastreabilidade na hora de devolver, posso fazer uma devolução parcial. Então, são aspectos do negócio que a gente olha, né, que vai ter um ganho e uma eficiência muito grande no processo. As oportunidades que vêm a partir daí para as empresas são inúmeras. É como o Raul colocou, ninguém pode dizer agora, acho que a gente tem 5 anos aí de muito aprendizado do que vai acontecer. Aí a plataforma está aí, em termos de criatividade vem bastante coisa, né? A gente já escuta isso dos nossos clientes, né? E está aí, já começa o tempo, né? Então, hoje, se eu vou fazer uma compra, se eu pago no boleto, eu tenho tantos dias para compensar aquele boleto, então só vai receber aquele produto depois da compensação. Se eu pago no final de semana, nem sempre aquele estoque vai ser liberado. Então, hoje a gente já tem um Pix, né, com esse tipo de pagamento, você já tem um ganho muito grande de eficiência em todos os processos. E aí é como cada empresa vai administrar, ela vai poder conhecer melhor seu cliente, porque ela sabe de onde está vindo o pagamento, ela tem informações muito mais associadas hoje ao pagamento do que ela tem hoje nos pagamentos atuais, seja no cartão de crédito, no boleto, no TED, no DOC. Então, com o Pix, você consegue embutir dentro do QR Code outras informações e obter dados do pagador também. Então, você pode criar uma base de conhecimento e começar a explorar essa base para ofertar novos produtos, para conhecer o perfil também do seu cliente, né, em relação a como ele trabalha o pagamento dele. E eu vejo assim grandes oportunidades nas melhorias de processos atuais que ainda são muito burocráticos, muito processo manual. Um processo, a gente pode ter oportunidades de automatização e, com isso, redução de custo, né, e melhoria no atendimento final do seu cliente.
Legal, Fernando. A gente vê que realmente a gente tem espaço aí para aumentar a eficiência de todo o processo somente de comercialização de bens e serviços na economia brasileira, né? Então, o Pix tem um potencial não só de ser um meio de pagamento, mas também de contribuir um pouquinho aí para aumentar essa eficiência e dos processos internos que as empresas têm, e isso vai se refletir com certeza em ganho de produtividade para toda a economia. Não tenho dúvida que a gente tem um espaço bom para explorar. Fernando, a gente ainda não conversou, colocar o Fernando aqui na nossa conversa. O Fernando que trabalha lá no Bradesco, né? A gente sempre nessas lives, nesses eventos que a gente faz, a gente sempre pergunta, e os grandes bancos, né? Como é que ficam no Pix? Vai ter resistência? Como é que eles estão se comportando? E, como a gente falou, né, um novo meio de pagamento que traz muitas oportunidades. Então, a pergunta aqui que eu queria fazer para você, né, para você entrar aqui na nossa conversa, como você enxerga, né, essa possibilidade de integração do Pix com os demais serviços já ofertados pelas instituições financeiras. Se isso é possível, o Pix vai roubar espaço de alguma coisa? Ele é mais uma ameaça ou ele é uma oportunidade? Fala um pouquinho para a gente dessa visão, por favor. Perfeito, Breno. Primeiro, obrigado a todos, boa tarde a todos, agradecer também ao Banco Central, esse evento é super importante, tá? Acho que principalmente sobre a ótica de aculturarmos o mercado, dado que é uma nova realidade, um novo meio de pagamento que está chegando aqui no Brasil, e um meio de pagamento totalmente disruptivo, né? Então ele traz uma N variáveis aqui que traz uma disrupção para o mercado, algo que nós enxergamos como algo super positivo e que traz muitas oportunidades aqui para os grandes bancos, tá? Assim, basicamente, Breno, o que a gente enxerga aqui com relação a esse ponto, né? A gente enxerga com ótimos olhos, tá? Muitos bons olhos mesmo. Principalmente aqui, na minha opinião específica, né? O Pix seria um meio de pagamento, recebimento que contemplará os demais meios de pagamento já existentes no mercado, ou seja, ele vem para complementar os demais meios, não matará os demais meios de pagamento, muito pelo contrário, será mais um meio de pagamento que, claro, de acordo com a necessidade do cliente, os casos de uso e a realidade de cada um, seja pessoa física ou jurídica, ele vai trazer um benefício muito importante. Eu acho que é importante comentar também que ele tem essa situação da instantaneidade, algo que traz uma relevância muito grande para alguns casos de uso, por isso também motivo pelo qual a gente entende que não acabará com os demais meios de pagamento, muito pelo contrário, né? Então tem a questão também da disponibilidade imediata dos recursos, que eu acho que isso é um valor muito interessante que ele já traz como valor agregado logo de largada, então tempo real a transação ocorre, a grande maioria até 10 segundos, uma parte ficará até 40 segundos, mas tem a questão também super importante que a gente sempre reforça aqui, que é a questão da transparência. Ou seja, é um produto extremamente transparente, algo que tem sido demandado, começou pelos millennials lá atrás, com fintechs, desde o Simple Bank nos Estados Unidos, lá em 2011, aquele movimento anti-Wall Street, quando veio para o Brasil aqui, na minha opinião, a 12865, trouxe campo para poder ter mais fintechs, mais competição nesse jogo, algo que os bancos enxergam oportunidade, já vista que é um mercado extremamente sadio para todos. Tá? O que eu acho que é importante comentar também aqui? A questão da transparência, as duas pontas, seja ele o pagador e o recebedor, recebem em tempo real um aviso que a informação que o pagamento foi concretizado. Isso é um diferencial muito importante e acontece em tempo real. Então, outros meios de pagamento não têm como característica principal dele esse tipo de funcionalidade. Então, é outro ponto que a gente enxerga com ótimos olhos, muito relevante também. Acho que é importante fazer aqui um retrospecto, eu gosto bastante de trazer um pouco da história, para a gente poder confirmar essa tese que eu tenho comentado bastante aqui, né? Então, por exemplo, a questão de um retrospecto dentro do nosso sistema financeiro nacional. Primeiro surgiu o dinheiro em espécie, então era muito utilizado o dinheiro em espécie, depois surgiu o cheque, pode ser que acabe o dinheiro em espécie, se manteve os dois. Depois veio o DOC, indo um pouco mais para frente aqui, vai acabar também cheque, continua o DOC. Chegou a TED, vai acabar o DOC. Ou seja, hoje em dia nós temos todos esses meios de pagamento de pé, claro que teve uma migração, um share of wallet aí, e é isso que a gente acredita aqui no Pix. Ou seja, mais um produto que virá para o mercado, mais uma forma de assistir na plenitude os nossos clientes, ou seja, ele vai poder optar qual meio de pagamento bem lhe convém, dado a situação dele, o fluxo de caixa dele e o caso de uso que ele pretende utilizar. E aqui no banco, claro, a gente tem olhado, como todos os bancos, todos os segmentos, tá? Seja pessoa física, jurídica, dos diversos tamanhos. Então, acho que é super importante trazer esse histórico. Com relação à integração do Pix, que é o ponto principal aqui da questão,
A gente entende que tem muita oportunidade para agregar valor aqui, principalmente na jornada dos nossos clientes, em diversos casos de uso, partindo de um conceito que eu costumo dizer que é o coração desse sistema. O que é o coração desse sistema? A conta transacional. E lembrando, quais são os tipos de contas transacionais possíveis aqui no Pix? Conta corrente, conta poupança e a conta de pagamento. Na minha opinião, em especial a conta corrente aqui, que com o Pix passa a ser um ativo extremamente estratégico para os bancos, tá? Por quê? Porque ele possui um enxoval muito mais completo de oferta de produtos e serviços diferente da conta de pagamento. Então, ou seja, cada vez mais os correntistas, bancos que têm uma grande base de contas correntes, terão em mãos um ativo extremamente valioso, super importante aqui para poder fazer ofertas integradas dentro do portfólio do Pix. Aí, quando eu cito de ofertas integradas, o que é importante comentar como exemplo? O exemplo, claro, tem muito mais exemplos do que isso, mas os mais relevantes. A questão de limites de crédito atrelada com ofertas contextualizadas, ou seja, dentro de um contexto do fluxo de caixa dos nossos clientes. Ele precisa, naquele momento que está efetivando o pagamento, uma necessidade de crédito, a gente vem com uma oferta específica, pontual, de forma que enriqueça aqui o ecossistema como um todo, olhando, claro, o benefício da sociedade, é isso que a gente olha no final do dia. E, claro, contratações de seguros, super relevante, conta corrente permite ter esse tipo de oferta, e programa de benefícios atrelados. Ou seja, o que a gente entende? Né? Que no final do dia, a realização o que será algo muito assertivo aqui é fazer cross-sell e upsell oriundo da conta transacional, no caso aqui especificamente de grandes bancos, a conta corrente. Claro que é muito importante também a gente ter foco do cliente, né? E não somente no cliente. E quando a gente olha o foco do cliente, a gente aplica sempre conceitos aqui de centralidade do cliente, ou seja, coloca o cliente no centro de todo o estudo e coloca todos os produtos que são relevantes em cada jornada, pontualmente, de forma que agregue valor para o todo, tá? Para todo o ecossistema, todos os stakeholders. Eu acho que no final do dia, eu concordo com o que o Raul comentou aqui, acho que é super importante isso. As empresas que estão preparadas para a inovação, já estruturadas, já dedicadas, com esse tema em pauta nas mesas de discussões, claro que terão um diferencial competitivo, haja vista que toda a temática que a gente conversa do Pix envolve sempre inovação e, na minha opinião, uma inovação disruptiva que vai causar uma ruptura no mercado nacional de forma extremamente positiva. Então, acho que é importante dar esse pano de fundo. Então, assim, realmente eu concordo, tá? Eu acho que o coração desse processo do Pix será, na minha opinião, a conta transacional / conta corrente. Muito legal, Fernando. É bom ver ouvir essa visão, né, de a capacidade que o Pix tem de você agregar a oferta de outros serviços junto a esse meio de pagamento, que a gente sempre vem falando enfim, para o próprio mercado, para os eventos que a gente participa, que o Pix ali está como um meio de pagamento. O que vale é a capacidade que ele vai ter de você agregar serviço, e tem a ponta da inclusão financeira, vem muito nessa esteira, né? Da necessidade de você facilitar a realização de um pagamento de forma eletrônica que o Pix vai proporcionar. E não é só isso, você não vai dar só o Pix para a pessoa, você vai ter vários serviços financeiros ali que vêm junto com o Pix, que vai de fato agregar valor para aquela pessoa, seja o seguro, como você falou, seja o microcrédito, como o Raul falou, seja um investimento, né? Normalmente as pessoas com baixo nível de educação financeira, quando tem alguma poupança, ele fica lá naquela poupança, na poupança, com aquela rentabilidade baixa. Então você tem formas de você incluir financeiramente, o Pix pode ser essa porta de entrada, e os serviços financeiros vão proporcionar todo esse ganho para essas pessoas, não só para quem entrar, né, mas como já está dentro do sistema financeiro. Voltar aqui para o Raul, tocar no ponto do processo de conciliação de pagamento, né, que a gente vê como uma coisa importante para os negócios, é algo que as pessoas não visualizam como é complexo esse processo, como é uma dor muito grande de todos os varejistas, de todas as empresas, é um processo muitas vezes difícil de ser automatizado, lento, e custoso para as empresas, e o Pix dá aí uma oportunidade de aprimorar esse processo de conciliação. Então, perguntar aqui para o Raul, ele como representando aqui o Banco Original, né, que é um banco digital, qual seria o papel dos bancos digitais, né, que já nasceram com esse DNA tecnológico de inovador, nessa promoção do acesso ao Pix para os clientes do varejo e como facilitar todo esse processo de recebimento das empresas por meio do Pix.
Bom, Breno, o Fernando ali falou uma palavra interessante, que é essa questão da instantaneidade que o Pix vai trazer. Eu volto a falar que não é algo trivial, nós nunca tivemos algo similar no mercado financeiro, né, no mercado de consumo, né? E estabelecer, a partir dessa instantaneidade, toda uma série, ou dessa plataforma, desse ecossistema. Eu vejo o Pix, que a gente até conversa, o Pix muito além da transferência, né? O Pix é, na verdade, uma infraestrutura, que é o que nós estamos falando, onde vão ser plugadas uma série de features, uma série de inovações, uma série de serviços que terão de ser prestados a partir dessa infraestrutura. Um deles, naturalmente, é esse processo de conciliação. Eu vejo um desafio importante, mas a instantaneidade vem auxiliar muito isso aí, nessa conciliação, nessa troca de informações entre o consumidor e o estabelecimento recebedor. Mas olhando um pouquinho sobre essa questão do papel dos bancos digitais, das fintechs, dos fornecedores de soluções, todo mundo vai ter que trabalhar junto. Isso é inegável, que a gente vai ter que fazer um processo de cooperação, né? Vai existir uma competição natural, os bancos digitais competem entre si, os bancos digitais competem com os bancos tradicionais, competem com as fintechs e, ao mesmo tempo, podem buscar formas de colaborar. A nossa visão, lá na nossa instituição, é um conceito de Open Banking da forma mais ampla possível, que é um pouco que você falou, que está conectado nesse contexto do pagamentos instantâneos e Open Banking. O que nós entendemos é o seguinte: nós temos que nos abrir da melhor forma e da forma mais eficiente possível, nos conectarmos e prestarmos serviços com a maior quantidade de fintechs possível, colocar as nossas credenciais, as nossas conexões à disposição e buscar uma forma de cooperação para otimizarmos todo esse investimento que está sendo feito. É um investimento que está sendo feito não trivial, não pequeno, é um investimento da sociedade, porque é um investimento público também que está sendo feito por parte do Banco Central, e todos os investimentos que essas mais de 900 instituições estão fazendo para se conectar, né? E isso é o que eu chamo da ponta do iceberg, porque tem muita coisa ainda para ser construída e que vai demandar ainda muito capital e muito tempo e pessoas trabalhando em cima disso aí. Então, a cooperação entre bancos digitais, entre bancos tradicionais e fintechs e fornecedores de solução é o caminho ideal para a gente buscar a promoção do Pix, né? E desenvolver aí, em cima dessa infraestrutura que foi montada, os cases, a multiplicidade de cases de uso e competir na melhor experiência no melhor preço. É aí que tem que se estabelecer a competição. O resto, na minha opinião, tem que ser cooperação, e eu vejo isso aí como extremamente possível, né? E, principalmente, investir no consumidor final. Eu diria que isso aí é o ponto, talvez, mais urgente nesse processo que nós estamos passando agora, neste momento. Quando a gente vê as dúvidas das pessoas que estão surgindo em todos esses fóruns de discussão, são dúvidas ainda muito básicas: se vai substituir a TED, como é que vai fazer, se eu tenho que me inscrever, se é um aplicativo diferente ou não. Então, trabalhar de forma cooperada para que a gente esclareça isso para a população e a gente promova maior quantidade possível de usuários num primeiro momento, para criar massa crítica, isso é, a gente levar qual que seria o sonho de consumo ou o desejo que a gente deveria perseguir como sistema como um todo, né? É levar a população economicamente ativa para dentro do diretório de contas transacionais, é levar todo mundo para lá, registrar todo mundo lá. Porque no momento que a gente consegue fazer isso aí e na velocidade desejada, nós vamos conseguir trazer uma eficiência enorme no que tange a inclusão financeira, no que tange, particularmente, eu acho que nós temos que combater o papel moeda. Ele traz uma série de problemas para a sociedade hoje que precisam ser trabalhados, né? A ausência de inclusão financeira e inclusão digital mostrou na pandemia que nós temos um problema social muito grande. Então, a velocidade de levarmos, cooperarmos e levarmos a população economicamente ativa para dentro do diretório, o cadastro, aí falando mais claramente para a população geral, cadastrar as suas chaves de conexão para o uso do Pix, eu acho que esse deveria ser o grande desafio. E os bancos, ao mesmo tempo, além de cooperar, se abrirem para as fintechs. Eu acho que a dinâmica que o Banco Central criou no conceito de participante direto e participante direto, ela foi uma dinâmica muito interessante.
é algo realmente inovador, que é algo que a gente tem que botar uma lupa e tem que trabalhar muito bem. Porque, na verdade, o regulador, ele formalizou um conceito de que os participantes diretos que têm mais condições de investir na conexão, que têm mais capital para poder investir em soluções, se abram para os participantes indiretos, que são os novos entrantes, que vão criar uma dinâmica e vão nos ajudar com novos tipos de experiências, com inovação, como a gente falou, a trazer a população para dentro do diretório de contas transacionais, né? A trazer a população para usar o Pix. E aí vamos competir na camada da experiência e na camada do preço. Eu acho que isso aí que é o grande salto que nós poderíamos dar, e aí o chamamento que a gente deveria fazer de cooperação, e principalmente agora em novembro e nos primeiros meses do ano que vem, é cooperar para promover o PIX e esclarecer isso para a população. O regulador, o Banco Central, não tem condições de fazer isso sozinho, né? Ele precisa que as instituições se unam e cooperem entre si para atingir esse objetivo. Legal esse ponto, Raul, desse processo educativo, é outra coisa que a gente também sempre fala, né? Você falou que construir um sistema, um ecossistema instantâneo, né? Que com disponibilidade 24/7 não é trivial. Com certeza não é trivial, mas eu diria que esse processo educativo é muito mais difícil do que a construção do sistema e a adaptação dos sistemas por parte dos participantes, todo o investimento que está sendo feito. Esse conhecimento chegar à população de fato, as pessoas que estão nas pontas, né, os varejistas e aos cidadãos brasileiros, é um processo bem difícil e que o Banco Central não tem braço, né? O Banco Central não foi feito para chegar no usuário final, a gente tem limitações estruturais para isso, né? Não dá para contratar uma grande estrela da música, enfim, como você vê as maquininhas aí fazendo, para promover o Pix. Então, isso é um trabalho que os participantes do Pix vão fazer, a gente já vê que estão fazendo, né? A gente ainda nem começou o Pix, o cadastro está para 5 de outubro, a gente já vê as instituições atuando para fazer esse processo educativo, então esse processo educativo é muito bem-vindo já a partir de agora. Esse primeiro momento é fundamental para as pessoas conhecerem o Pix, é por isso que a gente também está promovendo esses eventos, e vamos precisar muito aí da colaboração, como você disse, né? Eu acho que toda a nossa construção aqui do ecossistema vem sendo feito num processo bastante colaborativo, e esse processo educativo faz parte desse processo, obviamente que não dá para acatar tudo, né, que os agentes nos sugerem, até porque tem sugestões divergentes, mas a gente tenta ser aqui o mais aberto e transparente possível. Mas sem entrar também nessa seara, eu vou voltar para o Henrique, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Raul, mas focado na questão do fornecedor de solução, né? Como essas software houses, como essas empresas, né, que criam esses softwares de automação comercial, qual é o papel deles nessa promoção do acesso ao Pix para o varejista? Como ele vai atuar para que o Pix chegue de fato ali na pequena empresa, no pequeno varejo, na média empresa, nos supermercados, enfim. Fala um pouquinho da visão das software houses, por favor, Henrique. Bom, assim, basicamente, né, falando em termos do varejo, o Pix ele tem que ser mais uma opção de pagamento, né, e no momento que o cliente informar que deseja pagar via Pix, né, o QR Code já tem que aparecer para ele na tela, no PIN-Pad, num terminal POS, né, num terminal apartado, né, de forma que o cliente já faça a leitura do QR Code, né, pelo app do banco e realize o pagamento. Tudo tem que ser muito rápido, né? Tem que ser simples, né? Gerar, de fato, uma experiência de pagamento, né, para o cliente sem fricção, né? Que faz com que cada vez mais ele adote esse meio de pagamento, né? Qualquer um que tem algum problema em usar algum meio de pagamento, ele vai pensar 2 vezes em usar de novo, né? Então, a estrutura que está sendo montada e o que as software houses, né, que fazem as automações comerciais, né, e os provedores de solução de pagamento têm que ter em mente justamente como oferecer uma experiência para o cliente que o conquiste. E com isso ele vai cada vez mais usar o Pix, né? Para o varejo, né, adotar o Pix, né, óbvio, precisa ter os clientes dele querendo pagar com Pix, né? Mas para o varejo, a solução tem que ser agnóstica, né? O que significa uma solução agnóstica? Significa que ele pode escolher a instituição recebedora, né,
com quem ele deseja trabalhar com ela, e se por qualquer motivo ele resolver mudar, ele tem que ter a facilidade de trocar de instituição recebedora, né, sem gerar nenhum impacto na sua operação, sem gerar nenhum impacto nos seus controles e sem gerar novos custos, né? Então, isso é uma coisa que também fará o varejo adotar o Pix e promovê-lo, né? E como eu falei lá atrás, isso para ele é dinheiro, né? Como já foi dito por várias pessoas nesse fórum, é dinheiro instantâneo, né? Isso já facilita o fluxo de caixa, facilita um monte de coisa, né? Bom, a forma que o Pix foi concebido, né, já de cara diminui os custos do varejo, né? Por quê? Porque ele está removendo os intermediários, né? E por ser instantâneo, né, a necessidade de gestão dos pagamentos ao longo do tempo, né, como acontece com os cartões, não existe, né? Os cartões, ela tem uma época que você vai receber, que foi acordada com quem é o processador com quem você trabalha. Você tem que vender hoje para receber daqui a alguns dias e com isso acompanhar para ter certeza que recebeu, né? Então você precisa ter de fato um sistema de conciliação, né? Como o Pix é algo instantâneo e já existe a informação se foi creditado ou não, né? Vai facilitar muito a vida do varejo, e os provedores de solução têm que estar atentos a oferecer essa facilidade para o varejo, né? E, justamente, cabe aos provedores, né, de solução completar essa experiência de gestão do varejo, né, criando justamente uma conferência eletrônica dos pagamentos, né, tanto os que estão registrados na plataforma do Pix, como naquele que está registrado no sistema de venda da loja, como o extrato do banco depois, com o valor do dinheiro entrando, né? Ele tem que dar essa segurança para o varejo, para que o varejo consiga gerenciar melhor o seu negócio. Seria isso. Obrigado, Henrique. Fazer uma pergunta aqui comum para a Fernanda e para o Fernando, e para a Fernanda responder primeiro, e aqui eu vou tentar explorar um pouquinho as funcionalidades futuras do Pix, né, o que está em desenvolvimento, não só o que está em desenvolvimento para entrar no futuro, mas algumas outras funcionalidades. O Pix agendado, por exemplo, já entra em novembro, mas aí a gente está já no nosso roadmap de implantação do saque com o Pix, né, na rede varejista. Muito provavelmente no ano que vem a gente vai desenhar aí o Pix garantido, né, que seria ali uma forma de parcelar compras no varejo. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essas funcionalidades adicionais, né? Além do básico, que é o Pix, o instantâneo, disponível 24/7, esses outros produtos, essas outras funcionalidades que a gente vem construindo em cima dessa infraestrutura, como esses produtos, como essas funcionalidades, elas podem trazer benefícios para os participantes do Pix, assim, em geral e em particular, para as empresas, para os varejistas. Ok? Vai lá, Fernanda. Vamos lá. Assim, Breno, então, são várias funcionalidades novas, né? Várias novidades aí dentro das ofertas de serviços que vem aí para o Pix. Então, se a gente começa com o saque, eu acho que é um ganho muito grande que a gente tem, porque vamos otimizar dentro do varejo aquele dinheiro que está lá circulando. Então, hoje a gente tem um custo alto, tem um problema de segurança, né? E aí você oferece, você cria um processo onde o cliente pode ir lá, a pessoa passar numa loja e sacar, cadastrar, uma loja que seja cadastrada, né? E sacar esse dinheiro naquela loja. Eu acho que isso cria uma circulação, resolve problemas que tem cidades hoje no Brasil que não tem banco 24 horas, né? Que não tem lá caixas eletrônicos. Então, a gente cria, dentro do nosso Brasil todo, em cidades menores também, vários pontos de caixas eletrônicos, né? E faz esse dinheiro ser circulado de uma forma mais otimizada, forma mais segura. Então, vocês estão prevendo aí lançar no início, acho que do ano que vem, né? Em 2021,
eu acho que dá uma complementada dentro desse processo, cria oportunidades para as empresas, né, participarem, sendo os caixas eletrônicos do Pix, né, facilidade também para o lojista, dá uma oportunidade de ter um novo negócio para ele, reduzindo um custo que ele teria e uma preocupação em relação à guarda daquele dinheiro ou depositar aquele dinheiro. Em relação ao agendamento, que já é uma funcionalidade que entra agora, é uma flexibilidade dentro do Pix, então também já dá uma facilidade de uso, e hoje a gente já tem dentro do TED, do DOC, então você poder ter a possibilidade de agendar. Você vai também, se quiser, tem instituições que vão oferecer, né, o agendamento de Pix recorrente, então você você tem vários pagamentos que você faz via TED hoje, você já pode fazer esse agendamento de forma recorrente. O Pix também, aí acho que dependendo de cada instituição, poderá oferecer esse tipo de funcionalidade, e aí também já cria, porque a gente tem um grande desafio aqui, né, quando a gente fala assim, do TED, do DOC, quer dizer, a tendência, no fato desses dois meios de pagamento, para a pessoa física, eu entendo que é eles serem substituídos pelo Pix, porque você tem no Pix um custo mais barato, você tem um tempo, né, 24 horas, 7 dias por semana para poder fazer esse pagamento. Então, a tendência da pessoa física é a substituição. A pessoa jurídica, acho que a gente já conversou isso até em outras oportunidades, já é um pouquinho mais complicado, porque a pessoa jurídica ela já tem um contas a pagar mais definido, ela já tem um processo automatizado com a sua instituição, de mandar um arquivo lá, CNAB, então isso aí já vai ter que fazer uma adaptação e requer um investimento. Então, acredito que para esse tipo de instituição, não vai ser uma substituição de cara, e sim uma pressão para reduzir o custo da TED para aquela pessoa jurídica. Mas a física, eu vejo que ela vai, principalmente o TED e o DOC, a gente tem essas funcionalidades do agendamento, que é uma facilidade que eu já tenho hoje nesse meio de pagamento, ter ela no Pix. O parcelado, aí é o sonho do consumo do brasileiro, né? Porque todo o brasileiro gosta do parcelado, é um processo, uma característica do nosso país a gente ter o parcelado. Então, você juntar o Pix garantido, porque aí é o desafio de ser garantido, né? Eu parcelei e o lojista ter a garantia que ele vai receber aquelas parcelas. E aí entram os bancos que vão oferecer o crédito, na verdade, né? Associado ao parcelado, e acho que aí o Pix chega no seu auge, né? Para competir diretamente com todos os meios de pagamentos hoje. É quando a gente entra com o Pix parcelado garantido, porque é uma oportunidade realmente, que é um produto brasileiro, dentro do Brasil, de alta aceitação, você ter o parcelamento, né? E nada mais é do que você está pegando um crédito, né? Quando você parcela no cartão de crédito, você está parcelando, você está tomando um crédito, né? Ao parcelar a sua compra. É isso, acho que, Fernando, complementa aí? Antes do Fernando falar, Fernando, por favor, fala sobre esses desenvolvimentos futuros, mas eu vou sair um pouquinho aqui do script, tá? O pessoal que está assistindo a gente aqui está acostumado, nesse tempo de pandemia, as lives estão bem constantes. Eu acho que esse é um ponto, uma externalidade positiva, né? A gente consegue compartilhar informação com mais gente. A gente desenvolveu toda essa logística aí de plataformas de comunicação. A gente não precisa mais se deslocar, a gente está em Brasília, não precisa mais ir para São Paulo para pegar um público de 200, 300 pessoas. A gente coloca no YouTube, vê todo mundo, cada um em suas casas, enfim, é uma coisa legal. A gente sempre faz um script antes da live, né? Vamos perguntar por aqui, por ali. E o pessoal que não está acostumado. E eu vou sair um pouquinho do script, Fernando, mas em relação a esses desenvolvimentos futuros, que essas funcionalidades acaba que o Banco Central, né? A gente que está colocando as regras dessas funcionalidades, né, para o mercado. Obviamente que em todo esse processo, como eu falei, dentro do Fórum Pix, de colaboração, de ouvir opinião. Quando você falar desses desenvolvimentos futuros, bota a sua opinião também aí de o quanto o Banco Central
deve estabelecer essas regras ou se o mercado consegue fazer isso sozinho. Isso é importante ter esse tipo de padronização, obviamente é para dar a sua opinião de verdade, tá? Até para a gente ter um feedback, é importante para a gente ter esse feedback, para a gente saber até onde a gente avança, até onde a gente consegue construir soluções nessa infraestrutura básica e até onde o mercado consegue ele próprio desenvolver as soluções. Não, perfeito, Breno. Vou fazer um comentário, sim. Primeiro, esse ponto é muito importante, tá? Porque são temas que a gente tem escutado bastante, principalmente nos fóruns de pagamento instantâneo, e gera muitas dúvidas, claro, porque são temas que eu costumo dizer assim, são inovações incrementais que vão orbitar em volta ali do Pix, tá? Então, terá o Pix como um ecossistema vivo, com uma inovação disruptiva, em volta do Pix terão várias inovações incrementais, exemplo dessas três, tá? Eu acho que é importante comentar bastante assim, delas, e na minha opinião, todas essas três que a gente vai comentar, que eu vou comentar um pouquinho mais, agregam bastante valor para os nossos clientes finais e, consequentemente, para o ecossistema de pagamento instantâneo como um todo, tá? Então, acho assim, eu gosto de separar um pouquinho, principalmente um agendamento, tá? Eu vou separar entre clientes, né? Aqui tem pessoa física e jurídica, e os participantes do Pix, aqui os PSPs, tá? Olhando para o lado dos clientes, eu entendo que tem vários valores agregados aí já trazidos aqui com relação ao agendamento. Por exemplo, a questão de comodidade. Aqui é um agendamento 24/7, todos os dias do ano, diferente dos demais meios de pagamento. Aqui ele traz uma característica muito importante. A possibilidade de planejar o fluxo de caixa, ou seja, o cliente consegue agendar um Pix de acordo com o contexto de fluxo de caixa dele. Quando ele vai ter uma entrada no fim do mês, por exemplo, ele faz o agendamento de Pix, quando chega naquele dia, o pagamento é feito em tempo real, somado com a funcionalidade já, vamos dizer assim, mandatória do Pix, a exemplo da confirmação das duas pontas, que é algo super relevante aqui, tanto para o pagador quanto para o recebedor. Amplia casos de uso, tá? Então, por exemplo, o agendamento garantido, como a Fernanda bem comentou, eu acho que é uma outra opção, pode surgir um novo modelo de negócio aqui em cima dessa funcionalidade específica. Evita riscos de atraso de pagamento, isso é claro, mas assim, algo muito relevante para os clientes, tá? Ele consegue ter uma gestão muito mais firme ali do seu fluxo de caixa. Quando a gente olha aqui a parte de clientes dos participantes, os PSPs, na minha opinião, existe uma completude na oferta que, ou seja, enriquece ainda mais o portfólio de oferta Pix para os nossos clientes finais. E, claro, com isso a gente traz o encantamento, a satisfação e toda a segurança que as instituições trazem, proporcionam para o cliente final. O que eu acho importante também comentar? O saque na rede varejista, tá? Na minha opinião, algo super benéfico, muito importante, para três pontas, tá? Eu enxergo aqui principalmente os clientes, os participantes do Pix, os PSPs e os estabelecimentos comerciais. Quando a gente olha os clientes, claro, uma conveniência. Se vierem todas as funcionalidades que a gente já observou na primeira consulta pública que teve desse tema, será super importante esse produto. Exemplo, vai ter uma funcionalidade, uma feature específica ali dentro de geolocalização. O cliente consegue visualizar onde que tem a rede próxima dele. Então, imagine, ele consegue ver não só a rede, quanto o valor que ele tem de limite de saque daquela rede. Outro atributo super importante aqui para esse tipo de produto. A praticidade na transação, super prático, diferente do mundo de hoje, que o cliente tem que fazer uma transação de compra em um supermercado, por exemplo, e depois tem que se dirigir até um caixa eletrônico para fazer o saque. Aqui ele faria dentro de uma jornada fluida de compra, já sairia do supermercado com o dinheiro específico que ele precise, dado aquele contexto e caso de uso desse cliente específico, né? A comodidade, integrado com a jornada de compra, isso é super relevante, tá? Então a gente integra e a bola da vez, cada vez mais, a gente entende que é a jornada, a experiência, algo fluido, para colocar o mínimo de fricção possível para os nossos clientes, trazendo sempre facilidade, né? E claro, ótimo aqui, uma ótima solução para situações de regiões específicas no Brasil, que a gente conhece bem, o Brasil é gigante, e não tem uma rede tão parruda, vamos dizer assim, de máquinas de autoatendimento e de bancos, tá? Então, acho que é super importante sobre o lado do cliente. Quando a gente olha os PSPs, tem uma oportunidade com uma nova fonte de receita aqui, claro, é importante comentar isso, porque todos os bancos estão fazendo um investimento super pesado aqui para ter um sistema bem parrudo e que respalde os nossos clientes finais. E existe uma completude na oferta do cliente aqui, principalmente PJ, tá? Imagina aqui, junto aos nossos clientes varejistas, aqui com redes varejistas, a gente vai ter mais uma oferta atrelada ao Pix, algo que na minha visão é super importante. Estabelecimentos comerciais aqui, de fato, entendemos aqui que tem uma eficiência ainda maior na reutilização / reciclagem aqui do dinheiro, que muitas vezes ele tem que fazer sangria no fim do dia. Então, acho que isso aqui ajuda muito para os estabelecimentos, a ponta final ali, a rede varejista. A nova fonte de receita com a transação, porque eles também terão uma oportunidade de gerar receita nessa transação.
claro, sempre negociado, enfim. Agora, tem a questão também de redução de custo de transporte com o dinheiro. Isso é muito importante, tá? As redes aqui varejistas têm um custo alto aí com o transporte de dinheiro, principalmente em regiões mais afastadas. Então, acho que fecha esse ciclo e, na minha visão, algo super importante aqui, que vai agregar ainda mais dentro dessas inovações que eu denomino aqui de incrementais, oriundas aqui do projeto mandatório, que é o PIX em si, né? Quando a gente olha o PIX garantido, daí sim a gente começa a entrar muito na seara aqui, que eu concordo com a Fernanda, é o sonho de consumo de todo brasileiro, né? O cartão de crédito ele é muito utilizado, ele é muito mais utilizado que o cartão de débito no Brasil, né? Uma situação bem particular nossa. Estados Unidos, alguns países da Europa não existe nem essa possibilidade de fazer compras parceladas, é tudo à vista no ato ali no cartão de crédito em uma vez só. Então acho que isso ajuda bastante a dar atração ainda mais para o produto Pix. Quando a gente olha para os clientes, claro, permitir prazo, então aumenta na teoria aqui o poder de consumo dos clientes, isso é super relevante, acho que é muito importante para a economia como um todo do país. Os estabelecimentos comerciais aqui, claro, uma nova linha de crédito através de uma possível antecipação de recebível desses recebíveis aqui específicos do Pix garantido, mais vendas com Pix, eu acho que é super importante também olhar, ou seja, o tripé todo se fecha aqui, tendências de custos mais baixos do que as tradicionais linhas aqui que nós temos aqui de adquirências, principalmente. E quando a gente olha participantes aqui do Pix, que são os PSPs, uma nova fonte de receita também com essa antecipação e uma possível rentabilização com floating, ou seja, muito parecido com a indústria de cartão de crédito hoje, tá? Agora, pegando a sua pergunta, que é super relevante, Breno, na minha opinião, da forma como está sendo feito, ou seja, existe uma iniciativa nova, essa iniciativa é tangibilizada através de uma consulta pública, encaminha para todos os players do mercado, para que eles consolidem as suas posições, o seu pleito, e consolide e envie uma forma só unificada para o Banco Central. Eu acho que vale, está valendo, é super importante e é sadio para todos. Se nós queremos ter uma competitividade no final do dia, eu acho que esse é um caminho muito importante, tá, Breno? Claro, o que a gente, como todos da indústria, gostaria, claro, é que os pleitos fossem muito bem analisados, que eu sei que são. Então, que continuar sendo muito bem analisado, olhando, pontuando bem o que é relevante, olhando sempre esse ecossistema como um todo. Então, assim, eu acho que de uma forma bem objetiva, Breno, eu acho que o caminho é esse, tá? Através de consultas públicas, de forma que todos tenham voz ativa aqui dentro desse ecossistema das propostas que estão sendo dadas através do regulador. Não, legal, Fernando. Importante a gente ouvir esse feedback. Eu vou explicar até o porquê da minha pergunta. E eu vou fazer a última pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta comum para os quatro, tentar pontuar aí, obviamente, nas áreas que vocês trabalham, as instituições que vocês representam. Que me chamou a atenção o que a Fernanda falou na fala dela, né? Que ela falou, olha, eu acho que na pessoa física vai ser mais fácil a entrada do Pix, e na pessoa jurídica já tem todo um processo de construção, envio de arquivos, os arquivos FINAB, e essa é uma área que a gente não entrou, né? Então, assim, sendo bem sincero com vocês, a gente mapeou essa possibilidade, né? A gente quer abrir uma frente de trabalho específica interna aqui dentro para essa relação de pagamento entre empresas, né? A gente focou muito aqui no nosso papo, essa 1 hora e pouquinho que a gente está aqui conversando, a gente está focando muito no ponto de venda, no recebimento, né? No processo de recebimento, e a gente às vezes esquece que todas as empresas precisam pagar também. Elas pagam fornecedores, elas pagam funcionários, e esse processo de pagamento, apesar de, como a Fernanda falou, já tem essa lógica própria, a gente também enxerga possibilidades do Pix melhorar esse processo hoje que é feito via arquivo, todos esses arquivos FINAB, etc. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, começar aí com o Raul. E existe esse movimento interno dentro dos bancos, esses participantes do Pix, para também prover soluções de pagamento para a empresa, para servir de alternativa a essa lógica hoje? Como isso está sendo desenhado dentro dos bancos? Está tendo esse movimento ou a atuação do Banco Central como nesses produtos de saque, o Pix garantido, daria um empurrãozinho? Dá para a gente essa sua visão, por favor? Depois eu passo a palavra também para os demais. Bom, primeiro, esse processo de você focar mais no consumidor final é natural isso aí, porque você precisa criar a massa crítica junto aos consumidores e um entendimento em relação ao que o Pix e o que o sistema de pagamentos instantâneo representa, né?
E é importante que a questão do B2B, ela inevitavelmente ela não vai ser deixada de lado, muito pelo contrário, né? Eu acho que tem muitas instituições, muitas empresas integradoras que já estão discutindo sobre a questão do B2B. Eu tenho visto muitas empresas de tecnologia que trabalham nessas conciliações entre pagamentos e empresas já querendo conversar com os bancos. Acho que vale a pena nós criarmos um fórum ou mergulharmos um pouco mais nesse quesito, porque eu concordo que ele é extremamente mais complexo, e ali nós estamos falando de um processo de bilhões e bilhões e trilhões de reais que movimentam por ali. Tem muita cobrança bancária que é usada entre as empresas, que eu particularmente acho que o Pix vai substituir com muita eficiência, e logicamente muita troca de arquivos que também o Pix vai substituir com muita eficiência. Dar um zoom nesse processo vai ser fundamental, né? Não sei se a gente consegue fazer isso tudo de uma forma, numa única vez. Eu acho que nós vamos ter que ir por passos, por etapas, né? Mas, logicamente, logo depois do lançamento, criar uns fóruns especializados no B2B, fóruns especializados na questão de relação com o governo também. Eu vejo o Banco Central bastante empenhado nessa discussão sobre a questão de arrecadação de taxas, tributos e outros tipos de formas de relacionamento com o governo. Então, a gente vai cercando esse processo, sempre lembrando que o SPI é uma infraestrutura, é um ecossistema e você vai plugando os serviços ali, gradativamente, né? Um outro detalhe é que eu vejo que a FEBRABAN, as associações dos bancos, a ABEX, a BBC, podem sim também puxar um pouco essa discussão de como que a gente pode avançar fortemente no mercado de B2B, chamando as integradoras, chamando as empresas de tecnologia. Henrique, dá a sua visão, que o pessoal da Software House está ali bem focada na API de recebimento, contribuindo, trabalhando junto com todos os participantes aqui do Fórum Pix. Tem alguma coisa semelhante à API de recebimento do lado desses pagamentos aí, principalmente focado entre empresas? Como é que está esse movimento? Então, o que acontece, né? Qual que é a nossa visão, né? Num primeiro momento, se vai partir para a forma de pagamento, né? Óbvio, como já foi dito pelo Raul, pelo Fernando e por você, a parte de impostos, né? Que é uma pessoa física pagando o governo, né? Num segundo momento, a gente vai ter o quê? Empresas que ainda não estão no processo automatizado de pagamento, troca de arquivos KNAB, como a Fernanda falou, elas vão começar a usar o Pix para poder fazer pagamento, usando o seu próprio app, né, do banco como pessoa jurídica. Tá? E o terceiro movimento, sim, vai ser quando o boleto vai ser substituído por essa nova tecnologia, e é um pagamento instantâneo, né? Então, eu pago e já sei que paguei. Né? Acaba essa história de ter que ter comprovante, acaba a história de ter que mandar alguma coisa para poder dizer que pagou mesmo, porque isso só vai ser compensado ou avisado no dia seguinte, né? Na nossa visão, essa vai ser o fluxo de evolução do meio de pagamento pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Hoje, né, no mundo varejo, a gente não está ainda conversando sobre isso. A gente está, de fato, focando, né, no pagamento pessoa física, né, que pode até ser uma pessoa jurídica, né, quer dizer, nada impede de a pessoa jurídica ir com o seu app do banco para poder fazer o pagamento no atacadista, quando ele compra alguma coisa, né? Isso já está previsto na própria solução atual, né? Mas a substituição de um boleto ou a evolução para os meios de pagamento chamados offline, né? Que é quando você recebe as coisas, processa e depois faz o pagamento, isso para mim vai ser num terceiro momento. Legal, Henrique. Passar a palavra para a Fernanda falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica aí dos arquivos de pagamento entre empresas e o potencial do Pix para também aumentar a eficiência desse processo. Assim, Bruno, eu acho que ainda vai um tempo, é uma terceira onda de fato, né? São processos que já estão arregados, estruturados dentro das empresas e dentro das instituições financeiras. É uma dinâmica que ocorre bem, na maioria dos casos tem uma dinâmica, não é o online, mas é de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, a troca de arquivos.
Eu não sei, eu acho que vai ter que ser, talvez o Banco Central tenha que dar esse empurrãozinho, mas também tem que ver se o mercado quer fazer esse investimento, se vale a pena fazer esse investimento, né? É diferente do que a gente está vendo com a pessoa física, que a gente vê um ganho na cadeia, porque elimina intermediários, de fato. Aqui, quando a gente está falando, a gente manda um arquivo, eu como empresa mando um arquivo para o meu banco, ele processa meus pagamentos, me devolve, isso já entra no meu ERP, que é o meu sistema, então é um processo automatizado que me atende. Não sei se isso vai, de fato, eu posso otimizar, eu posso passar isso para online? Posso. Eu preciso passar isso para online? Não sei. Então, acho que a gente tem que, não é para minha empresa hoje, não é, falando mesmo, dando uma opinião hoje, como não é um problema isso para mim. Funciona bem. Claro, tem sempre a troca de arquivo, que não é um processo tão automatizado, tão online. Mas eu acho que eu não vejo que também seja nenhum um problema assim que a gente precise atacar nesse primeiro momento. Com o dinamismo, com os sistemas acontecendo, com o processo evoluindo, eu acho que ele vai se encaixar, né? Porque aí você vai dizer, poxa, mas eu já pago, eu como pessoa física já tenho uma dinâmica diferente, por que com a pessoa jurídica? E aí a gente vai vendo as necessidades, são oportunidades, né, para os PSPs oferecerem isso de uma forma mais dinâmica. Hoje eu vejo que é um processo, um problema resolvido, né? Tem sua dinâmica, não é online, mas eu não vejo que ele tenha que ser priorizado dentro da agenda. Eu acho que a gente tem inclusão digital, eu acho que o saque, eu acho que são a taxa do cartão de crédito muito alta, eu acho que isso são problemas, de fato, que agregam mais valor nesse momento do que mexer, né, nos pagamentos das empresas, né? Legal, Fernanda. Fernando, por favor, dá sua opinião sobre esse assunto. Claro, na minha opinião, assim, eu entendo que todos os segmentos estão de olho em utilizar e tirar o melhor proveito do Pix, né? Tem uma frase que eu sempre costumo dizer que é: os millennials de hoje serão os futuros CFOs das empresas, né? E muitos já estão no presente ali como cargos de liderança nas áreas financeiras. E por que eu comento isso? Porque eles trazem em si aquele conceito de uso de rede social, uso de algo mais simples, mais fluido, e que tem muito essa conotação do Pix. O Pix, ele basicamente tem isso no seu DNA, tá? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante como pano de fundo do que eu vou explicar aqui. Agora, a sequência é o seguinte: quando a gente separa, a gente gosta de separar aqui em dois mundos, tá? O mundo online e o mundo troca de arquivo. O mundo online, as empresas já entenderam que isso é algo que dá para ser feito no momento 1 aqui, já logo de cara em novembro, ok? Agora, o ponto que está, claro, em estudo, e as grandes empresas estão, claro, olhando isso como oportunidade, principalmente para ter um fluxo de caixa aquecido, ou seja, ele tem uma tendência de diminuição da necessidade de crédito, né? E está olhando para uma outra ótica super importante, só pincelando dois exemplos que a gente escuta bastante no mercado, que é uma oportunidade de eventual redução de custo, principalmente com outros meios de pagamento e recebimento no mercado, alguns, por exemplo, o próprio Raul comentou. Agora, assim, quando a gente olha a sugestão que você deu, eu acho sim que é importante o Banco Central ter, eu não digo uma padronização específica, mas eu acho que ter um tema, uma temática, um fórum específico para discutir esse mundo atacado, o mundo grandes empresas, porque eu acho que é algo que a gente está escutando bastante do mercado, estão vindo dos clientes, e aqui não só do Bradesco, tá? Eu digo o mercado como um todo, a gente conversa com outros bancos em Febraban, acho que tem iniciativas ali em andamento já em âmbito da federação, só que, claro, é super importante ter uma discussão, na minha opinião, discussão via Banco Central quanto a isso. Tem outro ponto que eles enxergam como grandes oportunidades aqui para usar o Pix, que são desafios, né? Que é a questão, claro, primeiro, pagar, receber, troca de arquivo, também a API padronizada que está sendo dada aqui pelo regulador por vocês é super importante, na minha opinião, tá? E tem a questão de conciliação bancária. Isso aqui é um fator crítico de sucesso para grandes empresas. E, claro, ela quer ter, no mundo tradicional, são trocas de arquivo. Agora, dada a instantaneidade do Pix, cada vez mais a necessidade de uma conciliação bancária em tempo real, ou de a cada 5 minutos no máximo. Ou seja, na minha opinião, tem muito campo de oportunidade aqui para empresas, tá?
E, claro, como todo grande banco, a gente está se preparando para isso, olhando com uma ótica muito forte para isso, já no momento zero, olhando mais mundo online, e, claro, a partir do momento zero também muitas iniciativas que a gente já está trabalhando para entregar mundo troca de arquivo online. E a gente, claro, como todos os bancos, a gente tem muitas incertezas ainda, porque o Pix é novo, né? Uma realidade nova para todos. Então, acho que quanto mais tornarmos essas incertezas sendo puxadas pelo regulador, eu acho que todos vêm a ganhar com isso, tá? Então, a minha opinião, assim, é um tema que é super importante. A gente discute funcionalidades que encostam ali no mundo de grandes empresas, só que acho que uma temática específica com uma lupa mais detalhada ali no mundo do atacado, né, como a gente chama as grandes empresas, eu acho que é de grande valia aí para todos e para o ecossistema do Pix como um todo, tá? Não, legal. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim do nosso painel, nesse primeiro dia de Conexão Pix, o segundo painel do dia, o segundo e último painel do dia, né, além da sessão sobre pergunte ao Banco Central. Agradecer aqui imensamente o Raul, o Henrique, a Fernanda e o Fernando pela participação no nosso painel. Achei muito legal a conversa, tá? A gente passou aí pelas funcionalidades do Pix, focando um pouquinho no varejo. Essa última parte também foi fora do script e assim, me ajudou bastante, tá? Aqui, e ao Banco Central para a gente delinear as nossas ações futuras. É algo que a gente vem querendo entrar, mas a gente viu, né? Não é, como a Fernanda falou, não parece ser algo prioritário e impossível para entregar em novembro, né? Até por isso que a gente não atacou, e tem todas essas outras funcionalidades que a gente identificou como prioritária, mas de fato nos parece que em algum momento a gente vai precisar puxar também essa discussão do B2B, do atacado, como o Fernando colocou. E é bem legal ouvir aqui a opinião de vocês, o posicionamento de vocês em relação também a esse processo. Mais uma vez, agradecer imensamente a participação de vocês, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, aproveitar para passar a programação de amanhã, dia 10, quinta-feira, 10h30, a gente tem a sessão sobre o Pix nos pagamentos de governo e serviços públicos. A gente deu uma pincelada sobre esse assunto aqui hoje, até por isso que eu não quis entrar muito, porque amanhã a gente tem uma sessão específica sobre isso. À tarde, a nossa sessão é o Pix nos pequenos negócios, como o Pix pode impulsionar as vendas dos pequenos negócios, estão voltado muito para a questão dos pequenos, microempreendedores individuais, como o Pix pode contribuir também nesse setor. E também às 15 horas, né, tem a nossa sessão Pergunte ao Banco Central. Mais uma vez eu vou estar aqui com um colega, ainda não sei quem é, para me ajudar a responder as dúvidas aí que vêm do público. Continuem conectados com a gente, tá? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. E é isso. Até amanhã. A gente se vê amanhã, a partir das 10h30, com mais um painel do Conexão Pix. Boa noite a todos.